Amigos e amigas da Rede Celebra, das comunidades eclesiais de base, companheiros e companheiras do Movimento de Trabalhadores Cristãos e do MMTC, amigos e amigas do Brasil, da Itália, da Alemanha, da Holanda, da França, da Espanha e de Portugal. Mais uma singela reflexão que confio à meditação de vocês. Olá, gente querida, mais uma vez, juntas, para a gente refletir a boa nova, segundo a ótica da classe trabalhadora. É uma promoção do Movimento de Trabalhadores Cristãos, Regional Nordeste 2. A gente continua convidando você a curtir, compartilhar, divulgar com mais pessoas. A gente saúda quem está perto, quem está longe, quem está até em outros países. Que a gente divulgue mais para chegar a mais pessoas. Neste domingo a gente dá uma pausa nesse tempo comum para festejar, celebrar enquanto Brasil, enquanto comunidade, a festa de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Algo que, entre tantas coisas, nos confere identidade também. É muito bom que a gente possa parar um pouco para refletir a nossa mística, a nossa fé, a nossa vivência de classe trabalhadora, junto ao signo, junto ao sinal de uma mulher negra, de uma imagem negra que representa o nosso país. Então, a gente desde já saúda a todo mundo, mas festeja também esse dia, assim como deseja a todas e todas crianças, as nossas crianças, filhos de trabalhadores e de trabalhadoras, um feliz Dia das Crianças. O evangelho deste domingo é tirado de João, capítulo 2, de 1 a 11. João, capítulo 2, de 1 a 11. No terceiro dia, uma boda realizava-se em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Jesus e os seus discípulos também foram convidados para o casamento. E, faltando o vinho, diz a mãe de Jesus a ele: não tem mais vinho. Jesus responde: o que tem isso a ver contigo e comigo, mulher? Ainda não chegou a minha hora. A mãe dele diz aos empregados: o que ele vos disser, fazei. Havia ali 6 vasilhas de pedra preparadas para os ritos de purificação dos judeus, com capacidade de 2 ou 3 medidas cada uma. Diz-lhe Jesus: enchei as vasilhas de água. Eles encheram-nas até cima, e ele diz-lhes: tirai agora e levai ao mordomo. Eles levaram. Quando o mordomo provou a água transformada em vinho, e não sabia de onde era, mas sabiam os criados que tinham tirado a água, chama o noivo e diz-lhe: todas as pessoas servem primeiro o vinho bom, e quando os convidados já estão bêbados, é que servem o pior. Porém, tu guardaste o vinho bom até agora. Esse início dos sinais praticou Jesus em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os discípulos creram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Dia de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, padroeira do Brasil, Dia das Crianças, um dia bem significativo para a gente. E a igreja no Brasil celebra essa data. Coincidentemente, esse ano cai num domingo. Ora, gente, e o texto que a gente leu é tão significativo. A gente já leu tantas vezes, conhece ele de ponta a ponta. O Evangelho das Bodas de Caná. Houve uma festa de casamento. Jesus realiza um dos seus primeiros sinais, uma festa de casamento. Só isso, mas todo o texto já é uma significação bonita para a gente. Os sinais de Jesus num casamento. Ora, houve uma festa em Caná
da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Começar o texto assim significa situar Maria, significa situar a presença da mulher desde sempre na aliança que Deus, através de Jesus, estabelece com todos e todas nós. Deus estabelece uma aliança, uma espécie de boda, uma espécie de casamento com a gente. Essa é a aliança. Aquela mesma que Jesus na ceia diz, uma nova e eterna aliança. Situar Maria no início desse texto é dizer para nossa felicidade que ela faz parte dessa aliança. A gente sela também com ela, como se selasse com o seu povo, com a vida de cada um e de cada uma de nós. É nesse sentido que Jesus chega com os seus discípulos. Mas Maria está lá e age. Ela vê que falta vinho. Todo mundo sabe que nessas festas antigas de casamento, faltar vinho seria uma vergonha. Aliás, até hoje, gente, se a gente dá uma festa e na metade da festa acaba a cerveja, acaba o vinho, a gente fica de cara no chão, e como é que a gente, né, o que é que a gente vai fazer? Mas nesse momento, nessa festa, ainda seria pior. Ora, Maria diz isso para Jesus e ele dá uma resposta para ela sobre isso. Ela diz, não tem mais vinho. E Jesus diz uma coisa, ele diz assim, o que tem isso a ver contigo e comigo, mulher? Ainda não chegou a minha hora. Jesus sabe que a nova aliança, o vinho bom que ele tem para nos dar, é a cruz. No sentido não do sacrificial apenas, mas o seu projeto culmina na cruz, porque vai até as últimas consequências. E é ali que o seu vinho novo, que a sua aliança se faz com a gente. Então, é meio que ele está dizendo para Maria, olha, eu não tenho pacto com a antiga aliança, eu tenho pacto com a nova aliança, eu estou construindo a nova aliança. Mas ele usa esse termo mulher. Eu até confesso para vocês, eu estava há pouco conversando aqui com o nosso companheiro que edita tudo, Alexandre, e ele estava dizendo uma coisa que me lembra muito bem. Se a gente dissesse para a mãe da gente, se a gente chamasse a mãe da gente de mulher e respondesse do jeito que Jesus respondeu, talvez a gente levasse uma pisa grande. Ainda bem que são outros tempos, mas eu estou querendo dizer que para nós soa muito estranho Jesus falar. Mas para o simbolismo que a Bíblia tem, traduz para a gente, para as várias gerações, ele não poderia ter falado de outra forma. Quando ele fala com a mãe dele e diz, o que isso tem a ver contigo e comigo, mulher, ele então está falando aqui para ela apenas, mas para todos nós. Assim como muitas vezes aqui, para falar de filho do homem, se fala da humanidade, agora, para falar mulher, ele está falando da humanidade também. Ele está dizendo, não é esse o momento. A minha aliança com a humanidade vai chegar ainda. Mas essa humanidade é carente e precisa de libertação já. O vinho novo é preciso urgentemente nas nossas vidas. Isso diz muito daqueles e daquelas que dizem, a gente pode sofrer aqui, porque a nossa meta é o céu. Evidentemente que a meta é o céu, e evidentemente que lutar contra os sofrimentos da vida fazem parte. Mas a gente, enquanto povo, enquanto humanidade urgente, no mundo de guerras, de fome, de tristeza, de exploração da classe trabalhadora, a gente insiste que o reino de Deus se faça logo e que o vinho novo venha trazer festa para a nossa boda. Maria, que agora é essa mulher, ela faz isso em nosso nome, ela nos representa. Ela insiste que a nova aliança deve ser cumprida já, deve ser manifesta já, em cada sinal, em cada dia. E o gesto bonito dela para a manifestação disso é convocar mais pessoas para construir esse sinal de aliança. Então ela não volta para Jesus, ela volta para os empregados, volta para os trabalhadores da festa,
porque são os trabalhadores da festa que podem entender melhor isso, cuidar das coisas e seguir servindo. É como se dissesse hoje para a gente também, quem pode contribuir com essa aliança e com os novos sinais de Deus nas nossas vidas são os trabalhadores, são as trabalhadoras. Ela se volta para eles e diz: o que ele vos disser, fazei. Não há um diálogo enorme. Há, nesse momento, toda uma autoridade, toda uma autonomia da mulher com quem Jesus falou. Ela diz: o que ele vos disser, faça. E ali se faz. Haviam 6 talhas, 6 vasilhas de pedra. 6 vasilhas de pedra. O nosso irmão teólogo, o padre José Bortolini, ele nos seus escritos, nos seus livros de comentários sobre os evangelhos, ele dá uma pista bacana disso. As talhas, as vasilhas são de pedra, lembrando as tábuas da lei, que também o são. As 6 vasilhas lembram as 6 festas antigas. É meio que falar da lei e do tradicionalismo antigo. Jesus quebra com isso, com essa nova aliança. Essas talhas eram guardadas, essas vasilhas eram guardadas para os ritos de purificação dos judeus, como se Deus precisasse desse rito de purificação. Jesus transforma esse rito de purificação, esses objetos de purificação, em objetos de esperança, de alegria e de encontro da comunidade. As talhas que servem para ritos vazios agora vão servir para a alegria da comunidade. Eles não têm mais vinho. O vinho novo, a aliança, ela só pode se dar quando a gente rompe com o tradicionalismo estéril. É evidentemente que as nossas comunidades cultivam coisas belas, mas eu estou me referindo aqui ao tradicionalismo estéril, aos rituais que não geram vida, que não geram nada, só fomentam aquele vazio que nos deixa pasmo diante das encenações, mas não transforma nada, não transforma água em vinho, não muda a realidade da comunidade. Jesus quebra com isso quando pega as talhas, as vasilhas da purificação e transforma em vasilhas, transforma em objetos para a festa e para a celebração da comunidade. Ali, ele faz gestos simples. Só pede para encher as vasilhas, só pede para levar para o mordomo. Quem age de maneira prática são os trabalhadores. Quando a gente escuta aquilo que Jesus nos diz enquanto projeto, a gente age com ele e constrói sinais na nossa comunidade. Aí vem uma parte interessante. O mordomo, ele recebe, ele não sabe o que é que aconteceu. Os empregados sabem, mas ele não sabe e até felicita quem não é de direito. Quantos mordomos, quantos mestres-sala, ou seja, quantas lideranças religiosas e políticas vivem como se não soubessem o que está acontecendo na festa de casamento, a qual eles são responsáveis. Quantos líderes religiosos e políticos não escutam o povo dizer: não temos mais vinho, a ponto de não saber como que esse povo consegue viver, como é que esse povo consegue transformar água em vinho diante de tantas urgências. Quantos líderes religiosos calados diante do sofrimento. Ora, nessa última semana, numa espécie de vingança contra as últimas decisões que foram importantíssimas para a classe trabalhadora, como a redução, como a isenção do imposto de renda e a taxação dos mais ricos, este congresso que aí está, que é um dos piores da nossa história, resolveu deixar de lado as betes, os jogos de azar, os bancos
e outros mais que exploram a classe trabalhadora. Resolveram que não era para cobrar mais impostos deles. Ora, muitos desses deputados são pastores, são lideranças religiosas, pseudo-cristãs, mas que agora resolveram se unir aos jogos de azar apenas para prejudicar a classe trabalhadora. Esse é o tipo de mordomo que não escuta o povo dizendo que não tem mais vinho. Esse é o tipo de gente que nos sinais de resistência e de vinho novo da classe trabalhadora, eles não sabem de onde é que surgiu o vinho. É preciso que a gente denuncie estes mordomos que não escutam quando alguém diz que faltou vinho. É por isso que a aliança é feita pela classe trabalhadora, representada por Maria, por essa mulher, que na nossa história brasileira surge como uma imagem negra, uma imagem encontrada no rio. Curioso, o diálogo de Maria para transformar esse casamento se dá com trabalhadores, a sua aparição se dá com trabalhadores. São pescadores que acham essa imagem. Primeiro a cabeça, depois o corpo, unidos, aonde eles sentem a presença dessa figura, Maria, como esperança em dias tão difíceis. E qual é o sinal que a história dá? É que a pesca foi boa. Qual outro sinal que a figura negra de Maria deu para que o povo brasileiro reconhecesse nela a sua padroeira? A libertação de um escravo, de um homem negro chamado Zacarias. Diante da imagem de Nossa Senhora e fugindo, ele vê as suas correntes serem quebradas. É o vinho novo, é a aliança que perdura. E toda essa história está próxima da classe trabalhadora, dos negros e negras desse país, de todos os periféricos. Esse é um sinal bonito que Maria e Jesus nos dão nas bodas e na lembrança da história de Nossa Senhora Aparecida. Esses sinais lá nas bodas foram dados para que Jesus manifestasse a sua glória e os seus discípulos crescem nele. Penso que na figura de Maria, dessa imagem negra, a gente pode reconhecer também os sinais e a manifestação de Deus. Aqui em casa, eu sou casado com uma mulher negra e trabalhadora da saúde. E no período da pandemia, a gente fez esse manto para Nossa Senhora e ela escreveu: vidas negras importam, no manto de Nossa Senhora. Acho que é essa a lembrança que a gente quer dar para todos e todas nesta festa. Do mesmo jeito que Maria disse, eles não têm mais vinho, o alerta que ela dá é o alerta que a gente dá também. Vidas negras importam. Mas há um gesto simbólico, místico, que a gente pode fazer no dia de hoje. A imagem de Nossa Senhora ela é muito bela, é bonita. Mas meio que ela foi sendo escondida pela tradição, pela religiosidade. Colocaram uma coroa de ouro e colocaram logo um manto em cima que cobria. Para a gente chegar mais à classe trabalhadora, com essa imagem, com esse símbolo de Maria, mulher negra, que aparece a trabalhadores, talvez seja importante a gente retirar os adereços que a gente colocou na imagem de Nossa Senhora e deixar a imagem como ela é de fato, para que o povo brasileiro enxergue cada vez mais nela a negritude que está no nosso país, que constrói esse país e que é a classe trabalhadora. Acho que essa é a mensagem de hoje. Tirar mais os adereços que escondem a negritude de Maria como nossa padroeira e revelar a simplicidade dessa imagem. De uma mulher simples, de mãos postas, mas de pé,
de pé, com o rosto para cima, com o olhar para cima, apresentando essa negritude dessa imagem para todos e todas. Eu concluo esse nosso momento com uma poesia, oração, que eu acho muito bonita, que é de um compositor chamado Altair Veloso, se chama Estrela Luminosa, e diz assim: Maria, cheia de raça, nunca teve de graça o que recebeu. Quando alguém é um rio que gera um oceano, não há nenhum tirano que arranque o que é seu. Um ventre, quando se transforma em um santuário, é revolucionário ao meu modo de ver. Ninguém vai do parto ao santo sudário sem saber porquê. Tem que ter a luz da humildade, cumplicidade, amor e revelia. Ninguém se torna mãe da cristandade sem a santa ousadia. Olhos que velaram pelo sono de Adonai, clareai o mundo, mãe, iluminai, cada vez que algum de nós se ver tomado pela insana covardia. Divina Mãe, estrela luminosa que perpetuou Belém, guerreira Mãe nos dias de trevas nas ruas de Jerusalém, olhai por nós nas horas de tristeza e nos momentos de aflição, e derramai a poderosa força de vontade em nosso coração. Uma boa semana a todos e todas, uma boa festa. Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.